Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir um filme onde a gente tinha robôs gigantes que se transformavam em veículos terrestres e aéreos. E esse filme era muito incrível para uma criança, porque a gente tinha robôs gigantes lutando e o que você mais quer? E todo mundo já percebeu que eu tô falando de Gladiformes. Você não sabe o que é Gladiformes? Gladiformes é um filme feito pela Vídeo Brinquedo. E não só isso, ele é o melhor filme feito pela Vídeo Brinquedo. Você pode estar se perguntando o que caralhos é Gladiformes. E Gladiformes é basicamente um filme onde robôs gigantes que se transformam em veículos são aprisionados em uma arena. A arena se chama Arena de Centuries. E lá, os robôs que são jogados, eles têm que lutar até a morte. E a galera dessa arena não tá nem aí se você é um pobre fudido ou se você é um literal príncipe. Eles conseguem lhe sequestrar e lhe jogar lá. Mas Gladiformes é um filme que fez um pouco da parte da minha infância porque eu genuinamente acreditava que fazia parte do universo de Transformers. Até porque a gente tem uns personagens que lembram um pouco os personagens de Transformers. É tipo o Julius Drive, que é baseado no Optimus Prime, mas Gladiformers é um daqueles desenhos que você assiste quando você é criança e você não tem ideia de qual é o nome quando você cresce. E em algum momento você pensa, qual que era o nome daquele filme que eu assistia quando eu era criança? E você não se lembra de maneira alguma. Mas o YouTube, meus amigos, o YouTube é uma entidade que lê os seus pensamentos e do nada ele me recomendou Gladiformes. E o que mais me impressiona, uns 3 anos atrás, um gringo decidiu que ia upar esse filme inteiro no YouTube. E bom, eu reassisti Gladiformes achando que seria o tipo de filme que eu vou me arrepender muito e eu só gostava disso porque eu era criança. Até porque, há um tempo atrás, eu reassisti B-Movie e eu percebi que o B-Movie é uma merda. Só que eu me deparei com um filme que não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Eu não tô dizendo que ele é bom, não tô dizendo que ele é incrível, mas também eu não vou dizer que ele é horrendo, porque ele tem uma historinha que eu achei legal até. Eu posso ser idiota, eu posso. Mas eu gostei. O filme começa com aquela cara de anos 2000. Aqueles momentos em que fica mostrando closes de personagens e fica uma música muito foda tocando. E a gente tem uma música do Angra, que é uma banda brasileira, canta em inglês, que eu não vou colocar aqui porque provavelmente tem copyright, mas essa música toca literalmente o filme inteiro. Eu acho que quase todo o orçamento desse filme foi só pra conseguir os direitos dessa música. E meu amigo, quando eu falo que essa música toca o filme inteiro, é porque ela toca o filme inteiro. Mas a gente tem aí uns 2 minutos de créditos de começo. Quando o filme começa de verdade, é mostrado pra gente uma arena onde tem estátuas de robôs gigantes e algumas armas espalhadas por ela. E logo depois é mostrado um carro tendo um monólogo, e esse aí é o Julius Drive, um príncipe de não sei lá onde, porque eu não lembro de onde ele é. Ele praticamente tá tendo esse monólogo pra a gente, espectador, entender o porquê que ele tá ali. E basicamente ele sofreu uma emboscada, foi sequestrado e ele acabou na Arena de Centuries, um lugar onde tem rinha de robô. E alguém começa a anunciar a luta num telão. E é esse careca aí. E esse careca, ele era o narrador do evento. E logo depois é mostrado um caminhão tentando contatar alguém. E aí a gente vê um jato, ou sei lá o que é isso, e começa a responder. E esses dois são Magnum Tutor e Morajat. E basicamente essa conversa entre eles dois é pra gente entender que eles são super maus. E eles são malvados. E eles são maus. E ó o careca aí, ó. E ele começa a falar de um tal de Corjo Dispo que venceu vários torneios
e algum dos robôs se cagam porque é o Corjo Díspolo e, meu Deus, o Corjo Díspolo. Eu gosto do power scaling desse filme porque a gente tem uma vibe muito Dragon Ball, onde eles ficam falando que eles têm quilotons de força. Eu acho engraçadíssimo esse negócio de quilotons, porque eles ficam falando, eu tenho 20 mil quilotons de força, eu tenho tantos quilotons de força, só que você não tem ideia do quanto é, e é meio que foda-se, na verdade, parece que só tá enchendo linguiça. E aí a gente volta pro Magnum Tutor e ele tá falando sobre o Julius Drive, e a gente entende que o Julius Drive é o maior inimigo do Magnum Tutor e ele quer lutar com o Julius Drive porque ele é muito malvado. E aí a gente tem um telão onde mostra os robôs que vão lutar e é anunciado num telão. E a nossa primeira luta vai ser do Magnum Tutor e do Dante Logos, que é um amigo do Julius Drive. Se deixou ser capturado para resgatar o seu amigo. Só que a gente tem um detalhe, que o Dante Logos, ele fala do Julius com uma intensidade. Uma intensidade muito forte. Obrigado, Jobot. Agora eu estou pronto. E vingarei meu amigo até a morte. Eu prometo. E antes da luta começar, por algum motivo, eles começam a driftar na arena só porque eles podem mesmo. E aí a gente tem um diálogo, porque por algum motivo qualquer filme ou anime de luta tem que ter meia hora de diálogo antes da luta começar. Magnum Tutor fica tentando diminuir o Dante, mas o Dante ataca logo o ego do Magnum, dizendo que ele não é tão bom assim. O Magnum Tutor ele fica aumentando o ego dele, se vangloriando, dizendo que ele é muito forte, que ele vai descer o cacete no Dante logo. Só que aí o Dante vira pra ele e fala que ele não é tão bom assim, porque se ele fosse muito foda, igual ele fala, ele não estaria nessa arena, que ele foi capturado igual a todo mundo. E aí o Dante Logos ele fala que ele se ofereceu pra estar ali. E aí a gente vê as incríveis transformações, e no Transformers a gente tinha transformações muito fodas, quando os robôs viravam carros e quando os carros viravam os robôs. Aqui a gente tem isso, com incríveis efeitos sonoros. E aí, depois das incríveis transformações, o Dante ele começa apanhando. Boa, Dante. E ele começa, por algum motivo, a falar do Julius e continua muito suspeita essa intensidade que ele começa a falar do Julius. A gratidão que eu tenho por você, Julius Drive, é infinita. Eu não estaria aqui ou em qualquer outro lugar se não fosse por sua ajuda. Nunca vou deixar de dedicar a minha vida para salvar a sua. Não pude evitar a emboscada feita por Magnum Tutor, mas posso tirá-lo daqui e evitar que se encontre nesse torneio. Preste atenção nesses incríveis efeitos especiais. E aí depois o Dante ele volta a apanhar de novo. Boa, Dante. E aí o Magnum Tutor, por algum motivo, ele começa a falar que quer que o Dante dê as suas últimas palavras. E aí o Dante fala que o Magnum Tutor tá ali porque o Dante armou pra ele. A gente descobre que o Julius Drive tá ali porque quem armou a emboscada e o sequestro foi o Magnum Tutor. E o Dante decidiu resolver na mesma moeda, fazendo o Magnum Tutor ser capturado da mesma forma. E aí o plano do Dante era fazer com que os Supremobots, que são os organizadores disso aí, isso mesmo, Supremobots, entendesse que o vendedor, que é o Magnum Tutor, era mais forte que o Julius Drive, que era o príncipe. E aí a gente entende que o Dante se deixou levar uma surra para que os organizadores entendessem que o Magnum Tutor é muito mais forte que ele e o Julius Drive. Levar essa surra era uma tentativa de validar o argumento dele. E fazendo isso, o plano dele era libertar o Julius, já que o Magnum Tutor era mais forte. Só que ele esqueceu que ele tá numa arena mortal e que ninguém pode ser libertado de lá depois que você já tá lá dentro. E aí ele morre. Isso mesmo, ele fica por isso mesmo. O Magnum Tutor ele venceu. Eu genuinamente achei um plano legal, mas meio burro também, porque você tá numa arena mortal e aí você fala, ó, libera esse cara aqui, aquele cara lá, porque esse outro aqui é mais forte. Tipo, que porra de plano é esse, irmão? E aí a próxima luta é do Corjo Díspolo versus Projeto 1.
E novamente os cabas entram na arena fazendo drift porque eles podem. E essa é disparada a melhor luta desse filme todinho. A gente tem o Projeto 1, que é um personagem que diz ter lutado em 15 mil simulações de luta, e aí por causa disso ele é extremamente habilidoso, e aí o Kōji Dispo obviamente desmerece ele, porque ele venceu 15 mil simulações, mas nenhuma luta de verdade. Eu queria dizer que o dublador do Kōji Dispo deu a vida aqui, tá? Saca só. Mas a falta da verdadeira experiência lhe custará caro! E também não basta ter experiência, é preciso ter força para vencer uma luta! Veja, 3.000 quilotons de pura energia! Essa luta me lembra muito a primeira luta do Goku e do Bills, porque o Projeto 1 fica com as mãos pra trás enquanto esquiva dos golpes do Kōji Dispo, e o Kōji Dispo leva uma surra do Projeto 1, só que o problema é que o Projeto 1 não tá preparado pro jogo mental do Kōji Dispo. Ele fala que o criador do Projeto 1 tava na arena, e sim, os Gladiformers podem construir uns aos outros, esses caras são os maquinistas. Então o Kōji Dispo fala que caso o Projeto 1 vença essa luta, ele vai ter que lutar contra o criador dele. E aí o Projeto 1 começa a entrar em choque e acaba desistindo de lutar, porque ele não quer lutar com o próprio criador dele. E aí ele não quer lutar com o próprio criador e fica gemendo. E aí até o criador dele, que tava assistindo a luta, disse que não era pra ele desistir. Mas aí ele cagou, né? Ele vai e desiste, não quer mais viver. E aí o Kōji Dispo finaliza ele e ganha. E na próxima luta a gente finalmente vai ver o tal do protagonista na luta dele. Eu gosto dessa luta, sinceramente. E eu não tô nem falando de coreografia da luta, de como ela é feita e tudo mais, porque essa animação não é a coisa mais bem feita do mundo. Essa é uma animação de 2007. Já dá pra fazer um negócio bom. Mas eu gosto do plot twist que a gente tem nessa luta. Basicamente, o Julius Drive e o Maita Gorten se conhecem, só que o Julius não lembra. O Maita Gorten faz parte de um vilarejo, um lugar afastado dos domínios do reino do Julius. E acontece que o Julius e o Maita Gorten já fizeram um acordo, já se conheceram, mas o Julius ele não lembra. E aí o Maita Gorten ele quer que todas as apostas vá para o Julius e que ele use a influência dele de príncipe para tentar convencer os Supremo Bots a parar com essa luta, tentando fazer com que o Julius convença os Supremo Bots a fazer uma trégua. Enquanto isso, a gente tem um monólogo do Maita Gorten, onde o plano dele é impedir que o povo dele, que mora fora dos limites do reino do Julius, acabem nas arenas igual a ele. Basicamente, ele vai agir na covardia enquanto o Julius está conversando com os Supremo Bots, para que os Supremo Bots entendam que o povo do Maita Gorten não tem honra. E fazendo isso, mais ninguém do seu povo acabe nessa arena novamente, porque por algum motivo os Supremo Bots eles valorizam honra. Esses caras literalmente sequestram os outros, mas tudo bem. E o plano dele realmente funciona. Ele acaba realmente agindo na covardia, e a pessoa que era responsável pelo Maita Gorten, que eu não falei antes, mas os Supremo Bots, eles são responsáveis por cada robôs, eles têm os lutadores deles. E basicamente um desses Supremo Bots, ele fica dizendo que nunca mais vai trazer ninguém da vila do Maita Gorten, porque eles não têm honra e realmente funciona o plano realmente funcionou, só que o Maita Gorten é destruído por ter atacado o Julius pelas costas, e aí o Julius literalmente foi atravessado por uma espada. E logo depois a gente tem o Patton Tokan, o criador do Projeto 1, versus o Morajart, que é o amiguinho do Magnum Tutor, e eu estranho um pouquinho essa amizade aí. O Morajart e o Dante Logos compartilham de uma semelhança de falar de uma forma muito intensa dos amigos dele. Morajart ele fala muito suspeito. Maldição! Tiraram de minhas mãos minha vingança contra Julius Drive. Tudo está registrado, mestre Magnum Tutor. Cale-se, Morajart. Ansa, Morajart. Conheço seu valor.
Obrigado, mestre Magno Tutor. E eu acho essa luta muito engraçada, porque o Morajato ele fica dando um migué de que ele é super forte, insuperável, e que ele já venceu várias lutas em várias arenas, só que aí o patrão Touka ele não é burro, e ele fala que nunca ouviu falar do Morajato, e que se o Morajato fosse tão forte assim, ele teria ouvido falar, e os Supremo Bots também teriam falado dele. E aí o Patreon desmascara o Morajato e fica falando mal do Magnum Tutor, e o Morajato ele vai pra cima. Essa luta ela nem dura tanto tempo, o Morajato ele leva um cacete e essa luta ela dura mais porque eles ficam conversando, mas eu acho que se você pegar todas as partes que eles lutam, a gente tem a luta mais curta desse filme. Eu gosto muito dessa cena aqui que o Morajato fala que vai vencer a luta porque ele começou a ter uma reviravolta onde ele consegue bater um pouco no Patreon, aí logo depois ele leva só um murro e fica falando que acha que vai perder a luta. Eu genuinamente achei isso cômico. Mestre, tenho confiança que posso vencer esse maquinista. Sinto que perderei a luta, mestre Magno Tutor. E aí o Morajato leva uma marretada e morre, e se o Patreon tira uma marreta do teto. E aí depois dessa luta, o narrador fala que o Julius Drive tá vivo. E logo depois de ter sido atravessado por uma espada e quase morrer, o Julius vai lutar contra o Patreon. E isso mesmo, de uma hora pra outra, não teve nem tempo de descansar direito. E nessa luta o Patreon parece que tá cantando o Julius só. Muito interessante. Muito interessante. Por que me olha assim? Sou um maquinista de Drive. E qualquer modelo me fascina. Suspeito isso aí, tá? Mas eles ficam muito tempo conversando e sinceramente foda-se. E aí o Patreon tenta assaltar o Julius ao vivo. Eu exijo que passe a energia pra mim! Ou lançarei o meu ataque mais poderoso! E presta atenção nessa coreografia magnífica. A gente depois tem um pouquinho da história do Patreon e entende como que ele foi para lá e meio que foda-se na real. Não é ruim, mas estão tanto tempo conversando que eu acabei não me importando tanto. Mas chega um momento em que o Patreon ele percebe que o Julius está acumulando muita energia e ele fala, eu tenho que acumular essa energia também. E aí ele se deixa apanhar para que ele possa acumular energia. E aí por algum motivo o Patreon ele vira o cara mais burro do mundo e ele morre de burro. Literalmente morre de burro, porque ele é burro. O Patreon ele acaba acumulando energia demais, sendo que ele não aguentava tanta energia assim e ele explode, porque ele não aguentava tanta energia. Isso aí é quase uma cena do você quer o meu poder? Então toma. E aí o vilão não aguenta e ele morre porque era energia demais. Essa luta... O que aconteceu aqui, velho? Eu genuinamente achei essa conclusão uma bosta, tá? Porque o Patreon, ele não parecia ser esse cara. E, tipo, ele parece realmente ser um cara ganancioso ao decorrer que é mostrado as coisas dele. Só que do nada ele fica burro, tá ligado? Ele só se esquece das coisas. E ele esqueceu que ele não pode aguentar tanta energia. E ele morreu porque ele acumulou muita energia. Parabéns, você é burro. E agora a gente vai ver uma luta do Kōjō Dispo versus o Magnum Tutor. E a gente vai ter a luta dos dois personagens mais arrogantes desse lugar. E aí eles ficam, eu vou derrotar você porque você é arrogante. Não, eu vou derrotar você porque você é pretensioso. E quando eu falo que esse filme parece um pouco com Baki, é porque os caras eles ficam meia hora conversando antes de lutar. Olha só quanto tempo o Kōjō Dispo e o Magnum Tutor ficaram conversando. E eles basicamente ficaram tendo uma batalha de ego, falando, não, eu sou mais forte, não, eu sou mais forte que você não é mais forte que eu. E eu acho engraçadíssimo que eles sempre repetem as transformações e deles se desmontarem, remontarem em um robô gigante. Eu acho que é só pra ganhar um pouquinho mais de tempo, pro filme durar um pouquinho mais, porque a gente já viu essas transformações, eles sempre vão repetir elas completas e a música vai continuar sendo a mesma todas as vezes que eles se transformarem. Mas eu gosto muito quando o Kōjō Dispo termina de se transformar, porque ele imita um gorila, ele começa a bater no peito. Eu gosto muito de gorila. Top 10 curiosidades foda-se. A gente começa a ter um flashback, um monólogo
do Magnum Tutor e a gente descobre que ele e o Julius Drive pertencem à mesma classe, que é a classe real. E o Magnum Tutor queria vender o Julius Drive para que ele pudesse pegar o trono dele. E toda a motivação do Magnum Tutor é basicamente inveja. É por isso que ele fez o que fez. Depois dessa luta, finalmente teremos a luta mais aguardada de todas, a luta entre Julius Drive e Magnum Tutor, o herói contra o vilão. E novamente, eles ficam 3 horas conversando, e eu acabei de perceber que eles estão muito distantes um do outro, mas e eles estão falando num tom de voz muito normal. Olha só que cena magnífica quando eles começam a luta. E do nada o Supremo Bots começa a conversar e por algum motivo a voz do careca vira outra pessoa. E eu acho que deve ter tido algum erro aqui na hora que eles estavam fazendo, porque eles deviam ter... Porque eu acho que eles iam ter colocado alguma outra coisa, só que eles acabaram se enganando e colocaram o careca, que é o narrador de toda a arena. O sorteado é... Julius Drive, senhores! O Renascido! Concordo. Registrem a origem desses bravos lutadores. O Julius, ele pode até ser o protagonista, mas o tanto que ele apanha aqui é brincadeira, meus amigos. E bom, depois de várias conversas, a gente vê o Julius apanhando muito. Mesmo ele sendo protagonista, ele não para de apanhar em nenhum momento. Ele começa a ser pisoteado pelo Magnum Tutor. E enquanto ele tá sendo pisoteado, ele começa a ter outro monólogo na maior calmaria do mundo. E a gente entende que o Magnum Tutor, ele não é realmente uma pessoa de todo ruim, mas ele é muito invejoso. E a gente também descobre que existem gladiformes com almas femininas e que não são todos os gladiformes que possuem essas almas femininas. E o Julius começa a pensar sobre a inveja do Magnum Tutor e provavelmente que o Magnum Tutor tem inveja porque ele acha que o Julius tem tudo que ele quer, porque ele é o príncipe, mas ele só administra as coisas. E quem manda em tudo mesmo é a princesa Manaeros. E a gente descobre que existem poucas unidades de gladiformes com almas femininas. E logo depois do Julius Drive levar uma surra, o Magnum Tutor tá prestes a finalizar ele. Só que o Magnum Tutor começa a ficar sem energia. E ele fala que provavelmente é porque o Morajart, estava conectado com ele, acabou misturando os circuitos dele. E por causa disso, ele tem pouca energia, ele não consegue usar as energias das baterias. Ele tá sem energia para conseguir lutar. E mesmo depois do Magnum Tutor ter traído o Julius Drive, o Julius não quer finalizar ele, porque mesmo depois do Magnum Tutor ter feito tudo que fez, ele fala pro Supremo Bots que ele já tá morto, só precisa esperar com que a bateria acabe, mas ele precisa finalizar. E ele tenta conversar sobre, até o próprio Magnum Tutor manda ele ser finalizado logo. E eles começam a falar e a gente descobre até que o Magnum Tutor e o Julius Drive eram amigos, mas o Magnum Tutor deixou de ser amigo do Julius porque ele era o príncipe regente e ele tinha muita inveja do Julius. Só que o Julius fala que ele teria uma vida muito boa ao lado dele porque ele descobriu que o segundo na lista, tem uma lista de regentes ao trono, era o Magnum Tutor. E eles estão conversando sobre isso e que ele provavelmente ia abdicar do trono porque ele tinha planos com a tal da Manaeros, que é a tal da gladiforme com alma feminina. E do nada o Magnum Tutor ele só morre mesmo e tá caído no chão numa posição que ele não cairia em nenhum outro canto. E dessa forma Gladiformes acaba. E sinceramente, que filme é esse? Eu sei que esse filme ele tem vários defeitos, o que ele mais tem é defeitos, principalmente por causa da animação e porque também em 2007 a gente já tinha outras animações com muita mais qualidade que essa. Em 2007 a gente já tinha Ratatouille, em 2007 a gente já tinha Shrek 2. Estou usando roupa íntima feminina. O quê? Então, tipo, animações muito fodas. Pra que eu vou assistir Gladiforme? Mas também essa comparação é uma comparação extremamente injusta, que a Vídeo Brinquedo não é uma empresa que tem muito orçamento em seus filmes, e é uma empresa que faz filmes paródias pra poder vender. Ela aproveita o hype
de filmes que vão ser lançados e lança antes. Gladiformes foi literalmente lançado um dia antes de Transformers. E sinceramente, eu acho esse filme melhor que todos os outros filmes da Vídeo Brinquedo, porque nesse aqui a gente realmente tem uma história e um universo que dá pra ser explorado e aprofundado. Por mais que essa exploração não seja tão aprofundada quanto é nesse filme. Eu gosto muito dos designs dos robôs, por mais que eu percebi há pouco tempo que o Magnum Tutor tem a cabeça igual ao torso dele, e é a mesma coisa pro Julius Drive. Mas sinceramente eu acho que é injusto eu fazer várias comparações de estúdios famosos, estúdios milionários com a Vídeo Brinquedo, porque é um estúdio brasileiro extremamente pequeno. E sinceramente, eu gosto desse filme. Ele pode ter diálogos excessivos, mas eu gosto desse filme. Eu genuinamente acho ele divertido. Esse filme não é um filme incrível. Ele definitivamente não é. Mas eu acho que eu estaria exagerando se eu dissesse que ele é tenebroso ou horrível. Ele é um filme que existe. Eu não quero dizer que Gladiformes é um filme horrível ou que ele é ruim, mas eu também não posso dizer que ele é um filme bom. Eu acho que ele é um filme que existe, mas eu gosto muito dele porque eu assisti ele na minha infância, então eu tenho um pouco do fator da nostalgia mascarando toda coisa que tem nele aqui, mas sinceramente esse filme ele tem muitos problemas. No começo do filme a gente tem as lutas e elas começam super rápidas e elas acabam super rápidas, mas ao decorrer do filme as lutas elas começam a demorar mais porque os personagens começam a conversar mais, então você tem lutas que são mais conversas do que lutas mesmo. Então o filme ele vai se estendendo e enchendo essa linguiça com várias conversas. Às vezes essas conversas agregam em alguma coisa e às vezes elas só não fazem sentido. Mas Gladiformes acaba com um gancho, com simplesmente o Julius Drive ganhando e com a gente não sabendo o que é que vai acontecer, mas Gladiformes tem sim uma continuação. Gladiformes 2 existe e até hoje eu não assisti. E eu só vou assistir se quiserem que eu assista, sinceramente. E, sinceramente, talvez eu assista. E se você gostou desse vídeo, fala se você quer um vídeo sobre Gladiformes 2. Mas o que mais me impressiona é como esse filme é famoso na gringa. Eu tô exagerando, ele não é tão famoso assim, mas um gringo upou ele no YouTube e tem 49 mil visualizações. É tipo, a gente tem até vídeos gringos falando sobre Gladiformes e sinceramente, mesmo que esses vídeos sejam falando super mal de Gladiformes, eu acho que acaba sendo legal, ou não. E bom, esse foi Gladiformes, uma coisa que não é boa, mas também não é horrível. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva e deixe o like aí. Comente se você quer que eu faça um vídeo falando sobre Gladiformes 2. Até agora eu não assisti, porque eu quero ver como que esse vídeo vai ser aceito. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre Gladiformes 2. É isso e até a próxima. Borré.